Depois de acompanhar aqui por 15 minutos o vice-líder do governo, auxiliado pelos deputados do PT, enaltecendo a gestão do governador Elmano, e já com quase 2 horas de sessão, parece que não aconteceu nada de estranho no estado do Ceará. Deputado, quando de ontem possível, para me hoje. conceda uma parte. Mas ontem, e todos que estão me acompanhando sabem que desde a segunda semana da nossa legislatura, eu venho perguntando sobre a mensagem do reajuste dos servidores. O deputado Queiroz está confirmando. Desde a segunda semana. Cobrei de novo, cobrei novamente. Achei estranho e destaquei o silêncio dos sindicatos. Achei estranho. Porque os sindicatos são todos aliados do governo. Estiveram juntos na campanha do governo, com raras as exceções. Com raras as exceções, é a escolha dos líderes sindicais. Não é a escolha dos servidores, da grande massa, mas é a escolha dos líderes sindicais. Silêncio absoluto. Silêncio completo e nada. Nós estamos terminando abril. Nós estamos terminando abril com uma notícia, pasmem, senhores. A energia já está mais cara. O governador aumentou o ICMS. Os custos de tudo aumentarão no estado de Ceará. O governo do estado aumentou secretarias. O governo do estado acomodou toda uma massa de aliados. Deputado, quando possível, em vários cargos muito bem remunerados. E aí, finalmente, chegou a vez de dar a resposta, porque é obrigação. É obrigação, está em lei. A Constituição pede, lei estadual pede, e o governo, aliás, pede não, determina. O governo tem que anunciar. E, finalmente, saiu o anúncio. 5,8 parcelado. Eu quase que lembrei da musiquinha da Casa Pio, que eu pensava que ia ser em 30, 60, 90. Aliás, era até em 120 depois. Porque eu ainda sou do tempo que era só em 3 vezes. Mas o governo teve a coragem de ceder apenas a reposição inflacionária, não é aumento. Vamos fazer aqui uma distinção. O que é aumento e o que é reposição inflacionária? Reposição inflacionária, o trabalhador está apenas batendo, está zerando. Não vou ter prejuízo. Aumento seria se fosse acima do índice da inflação. Aí você tem um aumento real. Não houve aumento. Reposição, parcelada em 2 vezes. A primeira para cair em julho e a segunda em outubro. Eita, meus irmãos. Aí chega pelas redes sociais aquele vídeo do pessoal do Fórum Unificado dos Servidores Públicos, representantes sindicais, gritando, esbravejando, com razão. Mas eu queria aqui lembrar a FOASPEC, queria lembrar e dizer para quem não sabe, os servidores públicos do estado de Ceará, que não sabem, a FOASPEC na campanha eleitoral se reuniu com os candidatos para ouvir propostas para os servidores. O então candidato a governo, capitão Wagner, propôs ao FOASPEC: se eu eleito for governador, vocês participarão do grupo de transição do governo, que é para acompanharem as contas do Estado e nós podermos negociar, de fato, o reajuste salarial. Essa foi a proposta do capitão Wagner para o FOASPEC, que lamentavelmente não aceitou. A gente sabe quem apoiaram. E agora estão aí, pagando caro o preço, e ainda para ser tratado da forma que foram, porque um secretário de Estado, e não é um secretário de primeira viagem, dizer para um grupo de lideranças sindicais: eu não tenho obrigação de fornecer o documento que vocês estão pedindo. Que é isso, meu amigo? Peraí.
Esqueceu de consultar o manual, as leis. Tem obrigação, sim, estabelecido pela lei de acesso à informação, que inclusive foi sancionada pela presidente do PT, Dilma Rousseff. E o camarada dizer na cara de um monte de representante sindical, não tem uma obrigação de oferecer o documento que vocês estão me pedindo. O que está disponível está aí. Tem obrigação, sim, secretário. A qualquer cidadão, não precisa ser representante de sindicato, não. Não precisa ser político, não. Qualquer cidadão cearense tem o direito de exigir. Mas eu venho dizendo também, deputado Queiroz, que confirmou a primeira fala, eu venho dizendo também da falta de transparência desse governo. Porque simplesmente o próprio fórum está dizendo, eles disseram que não tem como dar a reposição de uma vez só, mas não apresentaram os números. Claro, estou cobrando aqui desde o primeiro dia. Se ainda for possível... E não vai chegar. Mas vamos lá. A lei estadual, ainda tem detalhe. E esquecendo esse detalhe importantíssimo. Está esquecendo a data base. Deputado Antônio Henrique, a data base dos servidores está estabelecida em lei, aprovada por esta casa, sancionada pelo ex-governador Cid Gomes. É dia 1º de janeiro. E aí, o que é que o secretário disse? Nós não temos a obrigação de seguir a data base. Olha só, meu irmão. Então, eu vou aqui pedir uma licença para os senhores para fazer algumas considerações para o secretário, que eu acho que ele está precisando se informar. Lei Estadual 14.867, de janeiro de 2011, cria a data base. Artigo 6º da referida lei. Fica antecipada para o dia 1º de janeiro a data base dos servidores públicos estaduais e tem a revisão geral que está prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Ou seja, não é favor, é obrigação, e uma lei estadual diz qual é o dia. É 1º de janeiro. Não é junho, não é julho, não é outubro. É 1º de janeiro. Na pior das hipóteses, teria que ser retroativo ao dia 1º de janeiro. Aí, disseram lá os assessores do governador, não, tem um entendimento do STF que não precisa seguir a data base. Bora lá. Entendimento do STF. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação de lei orçamentária anual e de previsão na lei de diretrizes orçamentárias. Ok, senhores. Então, vamos lá. Artigo 7º. Aliás, a lei orçamentária anual e a LDO estão garantindo a revisão. Estão garantindo a revisão. Está também a lei de 2022, a lei orçamentária, já estava prevendo o reajuste dos trabalhadores. A LDO, artigo 73, de 18, lei 18.159 de 2022, já autoriza a revisão. Será possível que o secretário não está consultando nem o que está sendo aprovado nessa casa, que está sendo sancionado pelo governo, para sair com uma conversa dessa sem nexo, sem pé nem cabeça, sem nenhuma fundamentação, e achava que ninguém ia consultar? Achava que ninguém ia consultar? Vossa Excelência faltou com a verdade para esses representantes sindicais. Vossa Excelência tinha que ter dado os dados. O governo do Estado tem sim que respeitar a data base dos servidores do dia 1º de janeiro. E não para parcelar e sem dar o retroativo. É 1º de janeiro. Está em lei. Sancionado, então revoga a lei. Manda daquelas mensagenzinhas que o senhor manda para cá, governador, em regime de urgência, e pede a revogação da referida lei. Peça a revogação e aí sim. Aí o seu secretariado pode olhar e dizer, não, eu não tenho que cumprir database nenhuma,
porque ela está prevista. Ela está prevista. Enquanto servidor público, há 28 anos, deputado Cláudio, eu hoje fico aqui imaginando, porque eu poderia não estar nessa casa e estar lá no Corpo de Bombeiros, tirando meu plantãozinho, esperando. Os senhores não sabem o quanto eu já respondi esse ano. Reginaldo, e o aumento? Reginaldo, e o aumento? Andando pelo interior, pela capital, pela região metropolitana, tudo que é de servidor público que encontra a gente. E aí, a mensagem chegou? A mensagem chegou, meus amigos. Chegou. E chegou ruim. Chegou péssima. Porque, lamentavelmente, o servidor público não vai poder mandar uma mensagem para a Enel, para a CAGES, para a empresa de telefonia, para o homem que alugou a casa para ele, dizendo: ei, parcela aí minha conta, mais do que já está parcelado, eu vou pagar só em julho e vou pagar a outra em outubro. Ele não vai poder fazer isso, deputado Antônio Henrique. Ele não vai poder fragmentar e postergar as suas dívidas que estão batendo na porta faz tempo. E aí, servidor público, os senhores e as senhoras que se dedicam na educação, na saúde, na segurança pública, sacrificando inclusive suas próprias vidas, está aí o afago, o carinho do governo que teve o apoio do servidor público para se colocar no governo e dar como resposta o que deu agora. O total desprezo, porque a forma que o secretário tratou representantes, eu imagino se fosse um grupo de servidores batendo na porta da CEPLAG,